Olá, senhores e senhoras, boa tarde, boa noite ou bom dia. Os que estão vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito apoiar a educação e a formação profissional de estudantes e engenheiros civis, agrimensores, cartógrafos, hidrógrafos, topógrafos e agrimensores, técnicos em edificações, enfim, todos aqueles que têm topografia em seus currículos ou façam da topografia a sua profissão. Neste vídeo, que eu vou chamar de parte 1, eu vou atender a uma sugestão dada por um inscrito que comentou e sugeriu que eu procurasse assim fazer algumas aplicações rotineiras da topografia. E eu estou então atendendo a sugestão dele e reforço então para que vocês todos que tenham sugestões, que as façam para que me oriente no preparo das minhas aulas e na consecução do propósito deste canal. Nesta parte 1, eu darei uma introdução de alguns conceitos fundamentais de um problema rotineiro na topografia que também é chamado Potenô. Então eu vou começar a falar sobre a parte dar uma parte básica, para que possamos entender a dedução e fazer discussões e aplicações nas outras partes que eu dividi esse assunto, para que o vídeo não ficasse muito longo, E eu destaquei aqui nessa capa, como vocês estão vendo, que é assim um desafio a vocês, para que se saiba mais do que o software. O software resolve isso tudo. Nós vamos tratar agora de um problema chamado Potenô ou interseção a ré, assim como outros tantos problemas rotineiros de topografia, poligonação, interseção avante, irradiação, triangulação. Todos esses problemas já estão programados e traduzidos por softwares, de modo que o usuário, o topógrafo ou o engenheiro pode chegar, pegar o software e o próprio software orienta quais são os dados de entrada que ele quer receber, o operador vai seguindo ali, meramente introduzindo aqueles dados que o software pede e, no final, o software dá a solução. Mas o software sabe resolver, ou por outra, quem fez o software sabe resolver o problema. Mas e quem está operando? Sabe resolver o problema? Então esse é meu propósito quando eu quero dar um reforço à educação profissional. Eu quero enfatizar que os softwares são muito úteis, mas são úteis para quem já é profissional, para quem já sabe resolver o problema, porque ele está na vida profissional e quer resolver aquilo rápido, ele já sabe como se resolve. Então ele usa o software para agilizar, para diminuir custos, para fazer com que aquilo seja feito mais rápido. Mas para quem está aprendendo, para quem está se formando ou já esqueceu, é interessante saber esses conceitos fundamentais e eu faço uma sugestão a vocês que assistam esses vídeos para que aumentem a sua bagagem profissional. Então nesse slide, vocês estão vendo aqui uma imagem do Google em que existe uma série de pontos numa região, pontos P1, P2, P3, P4. Esses pontos são pontos existentes, determinados previamente por GPS, ou por uma triangulação, ou por outra. É infraestrutura geodésico-topográfica existente numa região. E o propósito do trabalho, o trabalho rotineiro que se quer fazer, seria então fazer o levantamento de uma área, como eu assinalei o perímetro dela ali em amarelo, uma área de várzea, que é muito boa para plantação. Em vez dessa área de várzea, poderia ser uma área urbana, e estaríamos querendo então fazer a atualização do cadastro urbano. E esses pontos P1, P2, P3, P4, P5 e P6, eles estão
no alto das elevações, são pontos de difícil acesso. Então existe um método chamado de Potenot ou de interseção a ré, que permite que de um ponto P0, como está assinalado aí, possa-se medir direções para 3 desses pontos sinalizados de coordenadas conhecidas. Eu coloquei aí como se fosse o P1, P2 e P3, e essas direções formando os ângulos alfa e beta, e através das coordenadas dos pontos P1, P2 e P3, e desses ângulos alfa e beta, esse ponto P0 possa ter suas coordenadas determinadas, e faremos então, em outra parte, né, aplicações para que as coordenadas sejam geradas. Então agora vamos ver alguma parte conceitual, rapidinho, para o vídeo não ficar muito longe, do que seja então esse problema da topografia chamado Potenot ou interseção a ré. Então, quando ocorre esse problema? Então está aqui, esse problema ocorre na densificação dos pontos de apoio de coordenadas conhecidas. Esses são aqueles pontos que eu ainda há pouco falei, P1, P2, P3, P6, né? São de coordenadas conhecidas, e nós queremos lá no fundo do vale, ou se fosse o caso dentro da cidade, gerar mais pontos a partir desses de coordenadas conhecidas, quer dizer, densificar o apoio topográfico para, a partir desses pontos de apoio topográfico, nós então fazermos outras aplicações. Aí está uma figurinha característica do Potenot ou da interseção a ré, em que ele também é conhecido por interseção a ré, né? Em que de um ponto a determinar, que é esse ponto P0, né? Estaciona-se o teodolito nesse ponto a determinar, o ponto P0, e medem-se as direções para 3 pontos existentes no terreno de coordenadas conhecidas. Esses pontos P1, P2 e P3, eles existem no terreno, estão devidamente sinalizados, de maneira que o teodolito em P0 possa, então, fazer a pontaria neles sem erro. Nesse método só se usa o teodolito, não se usa distanciômetro para medir a distância. Ele pode ser, esse Potenot, né, pode ser usado para controle de poligonais, quer dizer, podia-se fazer uma poligonal lá no fundo do vale, ou uma poligonal como está marcada aí, L1, L2, L3, Ln, uma poligonal de N lados, lá dentro da zona urbana, e esse Potenot, então, a partir dele, poderíamos densificar aqueles pontos de coordenadas conhecidas e iniciaríamos uma poligonal, considerando-se que esse ponto já tem coordenadas conhecidas, medindo-se esse ângulo aqui azimutal para esse ponto C, que já tem coordenadas. Então, esse ângulo aqui daria margem para termos um azimuth de partida para esse lado da poligonal. E depois faríamos essa poligonal, como corriqueiramente se faz, e essa poligonal poderia voltar ao mesmo ponto e fechar azimutalmente nesse mesmo ponto, ou de preferência em outro ponto, né, no A ou no C, para não ficar com tanto vício de origem, ou então lá no outro extremo da cidade ou do vale, se determinar por outro Potenot mais um ponto para controlar o fechamento dessa poligonal. Então, esse último lado da poligonal, ele chegaria nesse novo ponto aqui, determinado por Potenot, e se mediria esse ângulo aqui para um dos pontos conhecidos, quando se faria, então, o controle da poligonal, tanto linear quanto angular. Então, é isso uma das aplicações, um dos problemas rotineiros de topografia. Agora, uma outra aplicação e controle dessas poligonais é fazer um cadastro técnico, por exemplo, um cadastro de semáforos. Aqui no Rio de Janeiro chamam-se sinais, em São Paulo e em outros estados, esses sinais se chamam semáforos. Então, nós temos aqui os pontos P1, P2 e P3, que são pontos assim proeminentes, de difícil acesso. Esse ponto P1 é um farol
Então ele é difícil acesso, não teve suas coordenadas determinadas, por exemplo, por uma interseção avante, a partir de outros pontos. Esse ponto P2 também é um ponto numa elevação em que o acesso não é fácil. E esse ponto P3 é a cruz de uma igreja, que também não pode se estacionar lá o teodolito, lá nessa cruz da igreja. Então, os pontos são conhecidos por suas coordenadas, e nesse ponto aqui, dessa zona urbana, vai se determinar por interseção a Ré, né, ou pelo potenor, esse ponto P0, medindo-se essas direções para esses pontos P1, P2 e P3, onde se terá esses ângulos alfa e beta. E com esses ângulos alfa e beta, então, pode-se fazer essas poligonais, né, que vão seguindo, né, isso aqui é um controle, esse ângulo aqui é para fazer o azimuth de partida para essa poligonal, e depois essa poligonal vai então pegando esses semáforos. Esses aqui são os vários lados da poligonal, os vértices da poligonal vão indo e tal. Fechou aqui essa poligonal, depois uma outra poligonal orientou azimutalmente lá na cruz da igreja, lá no cruzeiro, mediu esse ângulo aqui azimutal e foi se medindo então os ângulos com o teodolito, e só ângulos, né? E é lógico, mediu o ângulo horizontal e vertical para se reduzir o ângulo ao horizonte, foi se medindo essa poligonal, e no caminhamento vai se determinando a posição, né, por irradiamento desses vértices da poligonal, desses semáforos. Então isso aqui está sendo feito um cadastro técnico, o cadastro desses semáforos. É uma outra aplicação e que podia ter muitas outras. Então esse potenor, ou interseção a Ré, é um método topográfico rotineiro e muito útil, porque não é preciso ocupar vértices em locais inacessíveis e tem-se as coordenadas ali para trabalhar. Vamos ver uma definição desse potenor como lugar geométrico. Essa questão de lugares geométricos no nível médio, poucos colégios ensinam esse conceito de lugares geométricos. Antigamente era ensinado assim na 4ª série do ginásio, que seria agora a 8ª série do ensino fundamental, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um círculo, uma circunferência, passando por esses pontos P1 e P2. Então esse arco P1 e P2, ele é visto sob um ângulo alfa de qualquer ponto desse círculo. A partir de um ponto qualquer desse círculo, esse arco P1, P2 é sempre visto sob esse ângulo alfa. Então se diz que ele é um arco capaz de alfa. É um arco, esse arco aqui de P1, P2' 0 até P2, é um arco capaz de ver o arco P1, P2 sob um ângulo alfa. Esse é o conceito de ângulo alfa. E falando em linguagem de lugar geométrico, é o lugar geométrico dos pontos do plano em que esse arco P1, P2, ou a corda P1, P2, pode ser vista sob um ângulo alfa. E aqui tem um outro círculo que pode ver esse arco P2, P3 segundo um ângulo beta. Então, da mesma forma que se falou anteriormente, esse círculo, essa circunferência, é o lugar geométrico dos pontos do plano em que esse arco P2, P3 ou a corda P2, P3 pode ser vista segundo esse ângulo beta. E de qualquer ponto, esse arco vai sempre ser visto com sob esse ângulo beta. Então é chamado arco capaz de beta. Então a interseção desses dois arcos capazes dá esse ponto, né? A interseção tem dois pontos, o P2 e o P0. Esse P0, então, é determinado por essa interseção dos dois arcos capazes.
esse ângulo beta. Essa solução geométrica era muito usada na navegação. Então, uma embarcação no mar, ela via pontos proeminentes na costa, podiam ser faróis ou podiam ser elevações assim destacadas, e lá então o navegador, ele com o sextante ou quintante, ele media esse ângulo alfa e o ângulo beta para esses três pontos proeminentes. E depois, geometricamente, né, faz-se essa construção geométrica, que eu não vou ensinar aqui, mas se vocês, quem tiver curiosidade, eu posso fazer uma aula como é que se faz o traçado gráfico a solução gráfica desse segmento capaz para determinar a posição da embarcação. Aí, com isso, pela interseção desses dois segmentos capazes, determinava-se essa interseção. Um outro método, só por curiosidade, na navegação, eles tinham também assim chamado pé de galinha, né? Essas hastes aqui, essas retas, esses dois ângulos alfa e beta, né? Tem essas retas móveis, essas duas, né? Então isso da carta, né? Na carta o navegador fazia essas hastes coincidirem com os pontos P1, P2 e P3 e ia então afastando essas hastes até que fechava, né? Ficava ajustada numa posição em que esse P1 e P2 fechava aqui com esse alfa medido lá no quintante e esse P2 P3 fechava aqui, isso é chamado pé de galinha. Aí aqui, onde aquele pé de galinha está marcado, já tinha um furinho aqui, aí com um lápis ou um estilete, marcava-se aqui na carta náutica a posição da embarcação. Isso é uma curiosidade, mas ele tem muita utilidade ainda na embarcação. Então essa é a solução, na navegação, né? É a solução de uma interseção aérea. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam, façam os seus comentários e sugestões. E na próxima, errei aqui na digitação, desculpem, compartilhem com seus colegas e não deixem de dar sugestões para me guiar aqui nas aulas. Então, até a vista, pessoal, nas outras partes dessa aula.